A palavra de hoje, ela se encontra no Salmo de número 33. Nós vamos ler do versículo 11 em diante, mas a palavra ministrada será uma exposição do Salmo 33 como um todo, para que você entenda o que Deus quer para você nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser abrir sua Bíblia, você que está na sua casa com sua família, com seus familiares aí na sala, quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 33, versículo 11 diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus, observa toda a humanidade. Do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor, Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós a tua bondade, ó Senhor, em proporções às esperanças que só em ti depositamos. Vamos orar e vamos ver o que Deus vai falar conosco através da palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós apresentamos agora o Salmo 33, para que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, e que nós possamos receber essa pregação hoje, essa palavra com direcionamento e entendimento. Fala conosco e nos ensina agora, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo esteja conosco agora, amém? Queridos, o Salmo de número 33, ele trabalha dois princípios ao mesmo tempo. Primeiro, o princípio de louvar a Deus. Primeiro, o princípio de você entoar cânticos novos a Deus. E um segundo princípio, que é a proteção de Deus em tempos de guerra. Talvez as pessoas pensam assim, mas por que ele fala, o Salmo fala esses dois assuntos, que são assuntos diferentes, você deve estar pensando. O que o louvor tem a ver com guerra? Quando nós pensamos no mundo espiritual, tem tudo a ver. Tudo se relaciona. Tudo se relaciona. Nessa semana, na quinta-feira à noite, eu trouxe uma pregação que está gravada no Facebook. Faço questão que você até veja essa pregação, ouça ela, onde eu expliquei que todas as coisas se discernem no mundo espiritual. Toda vez que Jesus, ele tratava de curar alguém, havia um combate no mundo espiritual. Havia um combate no mundo espiritual. E todas as situações para Jesus era tratada de forma espiritual. E o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes de potestades espirituais. Eu quero dizer para você que o que nós estamos passando nesses dias de isolamento social, com essa pandemia, com problemas de dificuldade financeira, nada mais é do que problema espiritual. Alguém vai dizer assim, mas espera aí, o que tem a ver, olha só onde eu quero chegar, o que tem a ver lá do outro lado do mundo, um cara me come um morcego, ou um tatuzinho lá, não ferve ele, faz sashimi de morcego, a enfermidade vem para esse outro lado do planeta, e isso é espiritual? Sim, isso é espiritual. Todas as coisas são espirituais. Todos os nossos combates, eles são travados no mundo espiritual para nós que somos crentes. Preste atenção no que eu quero falar para você, porque as pandemias,
As enfermidades, as pragas, elas estão descritas aqui na Bíblia, como sendo uma atuação do próprio Deus, ou com permissão do próprio Deus. Eu não quero discutir, veja bem, se é Deus que está provocando a pandemia. Não estou dizendo que é Ele. Não, eu creio que é o diabo, porque quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Mas que existe a permissão de Deus, sim, porque todas as coisas estão sobre as mãos de Deus. Então Deus está permitindo. O que Deus quer que nós vamos aprender, que o mundo, o planeta aprenda sobre isso, eu não posso responder nesse momento, porque nem é o teor também dessa pregação. Mas eu quero dizer para você que essa enfermidade, como todas as enfermidades, elas têm que ser tratadas como um problema de ordem espiritual, ainda que seja físico. Porque todas as coisas, elas se discernem primeiro no mundo espiritual, para depois se concretizar no mundo físico. Olha só o que fala aqui. Aqui nós lemos que Deus, Ele cria todas as coisas. O Salmo 33 fala que todas as coisas foram criadas por Deus, pelo sopro da sua boca. Algumas traduções falam assim, lá no versículo 6, fala assim, olha, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Algumas traduções falam assim, todos os corpos celestes pelo Espírito que saiu da sua boca. O que eu quero falar para você é que todas as coisas foram criadas pelo Espírito de Deus. Todas as coisas físicas, palpáveis, que nós enxergamos, elas não existiam. Elas não existiam, elas foram criadas por Deus, e foram criadas, por incrível que pareça, elas saem do mundo espiritual e chegam no mundo físico. A força do mundo espiritual é muito grande. Muito grande. E a Bíblia fala que foi apresentado para Jesus um homem enfermo. Presta atenção para você entender. Eu vou voltar depois no Salmo 33. Mas foi apresentado para Jesus um homem enfermo, que esse homem, ele era cego e mudo. Presta atenção, o homem não enxergava e não falava. Que situação ruim. Então trouxeram esse moço, esse homem, esse senhor, não sei a idade dele, mas trouxeram até Jesus. E Jesus poderia simplesmente ter falado assim, olhos, abra, boca, abra. Não, Jesus expulsa o demônio e fala assim, espírito da enfermidade, sai da vida desse homem. E esse homem passa a enxergar, esse homem passa a falar imediatamente. E os fariseus que estavam ali, que eram crentes, eram religiosos da época, questionam e falam assim, olha, esse Jesus está curando pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebu. E Jesus se defende. Mas é interessante que Jesus defende mais o atuar do Espírito Santo. Jesus fala assim, olha, até Satanás sabe que um reino dividido não prevalece. Se eu expulso o demônio por Beelzebu, então Satanás está perdendo, porque o reino dele está dividido. Agora, se eu expulso pelo Espírito de Deus, ele fala o Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. E aí Jesus, ele defende o Espírito Santo naquela cura. Olha o que ele fala, olha, vocês podem até levantar uma blasfêmia contra mim, vocês podem até se levantar contra o Filho do Homem, que era ele, Jesus. Não tem problema não, você vai ser perdoado, eu te perdoo. Mas tudo que vocês fizerem contra o Espírito Santo, vocês não vão ser perdoados. Não há perdão se você blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que nós, embora somos batistas e amamos nossos irmãos batistas tradicionais, nós somos pentecostais, nós somos batistas renovados. Nós cremos o quê? Na atuação do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que essa enfermidade, embora, desculpe, tá, um cara lá do outro lado do mundo lá, não cozinhou o morcego, não ferveu ele na água, comeu cru, fez sashimi de morcego, e vem aqui e fala, mas não é, foi o pangolim, não importa, pangolim, morcego, veio lá do lado do mundo, aparentemente é um problema físico, concordo que é um problema físico, mas no mundo espiritual é que nós vamos travar as nossas guerras para vencer os problemas físicos. E olha o que fala o Salmo 33, preste atenção. Olha só que inteligente que é esse salmo. Ele fala assim, olha, o general, o rei, o monarca, ele pode até confiar no seu exército, mas quando a morte chega, o exército não vai livrar ele. O soldado vai para a batalha, pode até confiar no seu cavalo, porque naquela época lá,
quando o cara ia para a guerra, o que ele pensava? Se o meu cavalo for melhor do que o cavalo do outro, eu vou ter mais condições, né, de lutar, eu vou escapar melhor, eu vou alcançar melhor, meu cavalo corre mais. Eu não sei, eu gosto muito de cavalo, não sei se você gosta, mas os cavalos, eles são treinados. Se você vê cavalo que participam de competições, de rodeios, de tambor e baliza, os cavalos viram na baliza, cavalos com touro, eles se viram no touro, eles são treinados para isso. E naquela época lá, você veja que eles treinavam os cavalos para a batalha. Então, quanto melhor era o cavalo que a pessoa tinha, ele se achava um soldado com muito mais eficaz. Ele falava, olha, o meu cavalo, ele vira aqui, vira ali, eu mato o adversário, eu luto com a minha espada aqui, o meu cavalo. Então, se eu tiver que perseguir alguém, meu cavalo é mais rápido, e também se eu tiver que fugir. Então, as pessoas confiavam nos seus cavalos, os reis confiavam nos seus exércitos, mas a Bíblia fala que quando vem a morte, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, não há exército que livre o monarca, não há cavalo que livre o soldado da batalha, porque quando a morte chega, a morte ela vai te ceifar, mas existe um que pode te livrar da batalha, ou lá na batalha. Às vezes Deus não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. Como eu sempre falo, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Daniel lá na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha, mas ele livrou lá na fornalha. Então às vezes você é obrigado a passar por tempos de guerra, você é colocado em tempos de guerra, você está lá. Então às vezes você não é liberto da dificuldade, às vezes você não é liberto da guerra, mas você é liberto lá na dificuldade, lá na guerra. Então veja bem, aqui está dizendo que até uma guerra que aparentemente você vai vencer com armas físicas, na verdade é no mundo espiritual que você vence a batalha. E Israel sempre foi atacado pelos seus oponentes, ou às vezes até atacava. Israel era uma nação naquela época, até hoje para falar a verdade, que vivia sofrendo ataques inimigos. Israel vivia em tempos de guerra, e Israel só vencia as batalhas quando Israel se apegava a Deus, quando Israel se apegava ao Espírito de Deus, porque todas as coisas foram criadas pelo Espírito de Deus, pelo sopro da sua boca, pela palavra. Jesus é a palavra, Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito é o mesmo. Então, ali, quando foi tudo criado ali, em tempos de guerra, você invocava o nome do Senhor, você invocava a presença do Espírito de Deus, você vencia a batalha, você vencia a guerra, você vencia a dificuldade. Ontem eu conversava com o Beto, ele acabou de entrar aqui agora que eu vi o nome dele. Eu dizia assim, Beto, o que nós estamos vivendo nada mais é do que tempos de guerra. Como assim tempos de guerra, Bispo João? Preste atenção. O que é uma guerra? Uma guerra, as pessoas têm medo de duas coisas. Primeiro, o medo da morte. Concorda comigo? Puxa vida, a guerra está chegando aqui, o inimigo está chegando. Ou eu vou para a guerra, ou ele está vindo aqui. Então, na guerra, o primeiro medo que a pessoa tem é de morrer. O maior patrimônio que nós temos é a nossa vida. O primeiro patrimônio que é perdido, que você tem medo de perder, é a tua vida. Então, em tempos de guerra, a primeira coisa que se perde é, ou melhor dizendo, em tempos de guerra, o maior medo que você tem é de perder o quê? A sua vida. A segunda coisa que as pessoas têm medo em tempos de guerra é de se empobrecer. Porque na guerra o inimigo vem e leva tudo que você tem, ceifa a tua comida, ceifa teu patrimônio, mata os animais que você tem, rouba a tua casa, destrói os seus bens. Então, outro medo é o medo da pobreza. E olha só o que esse vírus fez com o planeta, está fazendo principalmente aqui no Brasil. Ele está colocando medo da gente duplo, de morrer e de ficar pobre. Ou seja, de ficar sem dinheiro, porque as pessoas já estão sem dinheiro. Se você não trabalha, se você não produz, você não tem o que comer. E todas as pessoas, em todos os níveis, estão passando por isso. Quer seja pobre ou rico. Você fala, mas o rico ele tem comida em casa. Querido, tem rico que já está, que é empresário, que já está vendendo tudo, que já está parado. Tem rico que tem empresas que não está ganhando dinheiro mais. Acabou o dinheiro dele. Está na mesma situação.
Ou seja, se nós fôssemos fazer um paralelo, nós estamos vivendo em tempos de guerra. Mas em tempos de guerra, nossos pais passaram por guerra, nossos avós passaram por época de guerra e eles venceram. Nós também vamos vencer. E um detalhe que eu vou te falar. Aqui fala no Salmo 33, no versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando você invoca Deus sobre o teu país, sobre a sua nação, você consegue passar por época de guerra cantando louvores. E quando chegar o pós-guerra, tem muitos países que crescem depois da guerra. O que faz um país, às vezes, crescer é quando a guerra passa. Sabia disso? O Japão perdeu a guerra. A Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu. Olha a nação que ele se tornou. A Alemanha perdeu. Olha a nação que eles são. Todos os países que passaram por guerra, você vê, quando entrou o comunismo lá na União Soviética, a minha esposa, ela descende dos lituanos, né? Eles falavam muito isso. O pessoal que, desculpa, eu não sou nem da direita, nem da esquerda, nem de nem nada, eu sou de Jesus Cristo. Mas quando entrou o comunismo lá na União Soviética, as pessoas perderam tudo, perderam casas, perderam tudo que tinham. Muitos fugiram para o Brasil por causa disso, talvez você não saiba disso. Mas essas pessoas, depois que passou a crise, você vê, levaram tudo, eles se tornaram um povo forte, povo unido. O que eu quero falar para você, meu querido e minha querida, depois que passar toda essa crise, o Brasil vai sair como um país mais unido, mais fortalecido, uma nação mais forte. Nossa geração vai aprender e vai ensinar as gerações futuras, porque o que nós estamos vivendo é um tempo de guerra. É um tempo de guerra. O inimigo está aí. A diferença é que ele não está vindo de forma de bomba. Eu acho que é até pior, porque se fosse bomba você conseguiria se esconder dela. Se o inimigo viesse com a metralhadora, você poderia pegar outra metralhadora também e contra-atacar ou se esconder, fugir. Esse inimigo, como eu sempre falo, ele está lá no Salmo 91, no versículo 6, que fala que existe uma peste que anda o quê? Na escuridão. Esse inimigo chamado coronavírus, Covid-19, é uma peste que está na escuridão, da qual você não enxerga. É um inimigo que você não enxerga, pior talvez que uma bomba. E ele pega e leva as pessoas para o hospital mesmo. E foi levantado o hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? É um hospital que é levantado em tempos de guerra. Foi levantado o hospital de campanha. Os profissionais da saúde estão tratando como se fosse guerra a situação. E a comida está acabando das casas porque não se está produzindo. Não se tem dinheiro para comprar. O mercado está cheio, mas às vezes não tem dinheiro para ir lá buscar. E isso é uma realidade de muitas pessoas. Então nós estamos vivendo tempo de guerra. Agora, a questão é, eu vou tratar essa minha situação de uma forma natural e vou me entregar à dificuldade, ou vou entender que essa situação pode ser tratada de forma espiritual. Em tempos de guerra, eu posso invocar a presença de Deus. Eu falei para você que o Salmo 33, ele fala duas coisas. Ele fala de louvor e de guerra. Por quê? O Salmo 33, ele começa dizendo assim: ó justos, exultai no Senhor, o desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecei-lhe música com lira de 10 cordas, entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação. Aqui na palavra de Deus, ela traz na raiz do hebraico um verbo entoar. Ele vem do reitib. Reitib quer dizer o seguinte: em tempos de guerra, olha só, em tempos de guerra você tem que invocar o Senhor com louvores. Mas o louvor que é oferecido na guerra, ele não pode ser um louvor simples. Ele tem que ser um louvor muito, muito especial. Tem que ser um louvor com júbilo, com gritarias, com alegrias, com clamor. Tem que ser um louvor alto, tem que ser um louvor afinado, tem que ser um louvor, um cântico novo. E você tem que exultar a Deus, glorificar a Deus. E é isso quando passava a guerra, todas as vezes que eles iam entoar cânticos a Deus, eles usavam esse verbo, reitib, para dizer: olha, nós precisamos invocar a Deus com louvores. Com louvores. Querido,
Deus, ele habita entre meio aos louvores. Nós precisamos louvar a Deus, cantar cânticos, participar dos cultos, participar dos momentos mais preciosos que a igreja nos proporciona. Ainda que você esteja pela internet, alguém pode dizer assim, mas pela internet eu posso estar recebendo a presença de Deus? Quer dizer que sim. Eu posso invocar a presença de Deus? Quer dizer que sim. Você precisa louvar a Deus com os seus lábios. Você precisa cantar, entoar cânticos a Deus com os seus lábios. Você precisa ouvir louvores. Você precisa usar o seu celular não só para ficar no YouTube, não só para ficar tirando receitas, mas você precisa usar como um mecanismo de louvores e adoração. Você precisa começar a entender que essa guerra está sendo travada no mundo espiritual. No começo, nós estávamos ouvindo um louvor, e o Espírito Santo falou assim, fala, olha o que o Espírito Santo falou para mim, fala para as pessoas da Batista Aliança, que tudo, presta atenção, hein? Que tudo está no controle de Deus. Filhinho, essa situação que você está passando, que eu estou passando, Deus mandou falar aqui, está tudo sob controle. Bispo, mas como assim? Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vendo morte. Querido, eu estou falando para você que todas as coisas estão no controle de Deus. Existe um julgamento divino sobre a terra. Existe um julgamento divino sobre a terra. Deus escolheu julgar essa geração. Não precisa ser um crente muito antigo e nem um crente, entre aspas, santarrão, para perceber que o mundo, que está acontecendo no mundo, está indo contra a palavra de Deus. Eu estou assistindo uma série na Netflix, chamada Gotham, com o meu filho. Puxa, que legal! Tem o Batman, quando o Batman ainda era criança. Que bacana! Uma coisa da DC, para crianças. Aí vem lá o Pinguim, tá surgindo o Pinguim. Pô, de repente, aparece cena de homossexualismo. Como se fosse a coisa mais normal. Não é normal. Pode ser comum, mas aos padrões bíblicos não é normal. Então, se o planeta está sob um julgamento divino, quem é nós para querer entrar nessa guerra que Deus está travando com o planeta? Quem é nós? Sendo que a Bíblia já falava que essas guerras seriam travadas. Gente, isso é apenas o início das dores. Mas nós que somos crentes seremos poupados. Aí você vai dizer, mas se alguém morrer? Se alguém que é crente morrer, vai para o céu. Amém. O que eu quero te colocar no coração é que a Bíblia fala aqui que se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, Ele nos protege. Olha o que fala no Salmo 33. Alguns estão confiando nos seus cavalos. Alguns estão confiando nos remédios, nos médicos, nisso e naquilo outro. Os reis confiam no seu exército. O soldado confia nas suas armas de guerra, no seu cavalo. Mas os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem a Deus. E nós tememos a Deus, nós somos crentes. Com mais tempo ou menos tempo de igreja, não importa. A partir do momento que você aceitou Jesus, é porque você tem temor. A partir do momento que você declarou Jesus sobre a sua vida, é porque você é crente. Você não precisa ter uma fé enorme não, irmão. Pode ser uma fé pequenininha, do tamanho assim, menor do que um grão de mostarda. Você já é um homem que teme a Deus. Você reconheceu Deus na sua vida e Ele vai te livrar. Porque fala, olha, existem aqueles que firmam esperanças em Deus. Deus o livrará da morte e vai lhe garantir vida eterna, vida mesmo em épocas de fome. Olha se não está falando desse momento. Olha só, Salmo 33, versículo 19. Deus vai livrar da morte e garantir-lhe a vida, mesmo em épocas de fome.
É isso que está acontecendo. Medo de perder a vida e medo da fome. Nós não vamos passar fome. Deus não vai permitir que nenhum da Batista Aliança passe fome. Podemos passar por uma dificuldade financeira que Deus vai restaurar lá na frente, como ele fez com Jó. O que você perder, está perdendo financeiramente, fica tranquilo, que Deus vai te trazer em dobro, de forma multiplicada. Isso é fato. Isso é fato. A nossa vida também está garantida nas mãos de Deus. Ainda que eu morra, em Deus esperarei, porque eu tenho a vida eterna. Eu e você, nós temos a vida eterna. O problema não é morrer, o problema é as pessoas que morrem, para onde estão indo. E Deus está dando a oportunidade do planeta agora abrir os olhos e falar: ei, a morte está aí. Aonde vocês vão depois da morte? Essa é a pergunta que não quer calar. Os crentes sabem responder, mas o mundo está perdido. O desespero de morrer é tão grande. Por que tem tanto medo da morte? Porque não sabe para onde vai depois da morte. Eu não vou dizer que nós vamos morrer, não. Eu creio que se Deus falou que para nós, Deus falou assim: olha, fala para os irmãos, os meus filhinhos da Batista Aliança, que quem falou foi o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo falou para mim aqui agora. Falou assim: tudo está no controle de Deus. Ou vocês acham que Deus não tem controle sobre essa pandemia? Olha o que fala aqui, ó. Lá do seu trono, ele contempla todos os habitantes da terra. Deus conhece cada um de nós, irmão. Contemplar não quer dizer que Deus apenas olha. Deus, ele olha como se estivesse vendo uma televisão, um filme. Não. Ele contempla e ele interfere na vida das pessoas do planeta, da terra. O planeta Terra, está aqui, ó. Olha só. Do seu trono, ele contempla todos os habitantes da terra, do planeta Terra, é isso mesmo. Lá do trono de Deus, ele contempla todos os habitantes, um por um, ele sabe as ações de cada um, e ele forma o coração de todos, e conhece tudo o que eles fazem, um por um. Deus sabe todos os seus pensamentos. Então, eu e você estamos seguros sobre a promessa de Deus. Nós tememos a Deus. Nós buscamos a Deus em tempos de guerra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Uns confiam na força do seu próprio braço. Nós confiamos no Senhor. Os reis confiam nos seus exércitos. Nós confiamos no Senhor. O soldado confia no seu cavalo e nas suas armas. Nós, crentes, confiamos no Senhor. Se você está ouvindo essa pregação, está participando do culto, é porque você confia no Senhor. Se você não tivesse um pouquinho de fé, você estaria vendo um filme, estaria cozinhando, ligando para um, ligando para outro. Se você parou para me ouvir, é porque você confia no Senhor. Ainda que pouquinho. Eu não quero medir, não quero ter termômetro para saber a confiança que você tem em Deus. Porque eu me apego na palavra de Jesus. Basta um pouquinho só de fé e você movimenta uma montanha inteira. A fé agrada a Deus. Ruim quem não tem nada para entregar para Deus. Ruim quem fala que é ateu. E o ateísmo, às vezes, a gente vê essa pandemia no mundo inteiro, a gente fica muito pensando no Brasil. O Brasil é um país cristão, mas tem países que a maioria das pessoas não crê em nada, não crê em Deus, não crê em Deus, não crê em Deus. O Japão, a maioria das pessoas não crê em Deus. Holanda, eu estou falando que quase a nação inteira não crê em Deus. A França, ela se declarou um país ateu. Você sabia disso? Na Revolução Francesa, se declararam um país ateu. O presidente da França, ele é agnóstico. O agnóstico é aquele que fala assim: não dá para provar e nem não provar a existência de um Criador. Emmanuel Macron é agnóstico. A França é um país que prevalece o ateísmo. A Europa como um todo. E Deus está tratando com eles. O único país da Europa que ainda existe, olha só, que ainda existe fé é a Itália. E até por conta do catolicismo, qual muitos crentes atacam. Ao invés de
entender que o catolicismo, ele é cristão também. Só que nós precisamos o quê? Mostrar para eles o verdadeiro cristianismo. Nós temos que pegar o católico e fazer ele subir um degrau, um nível a mais de fé. E não desfazer, tratar um católico como um ateu. O católico não é ateu. O espírita não é ateu. São cristãos também. Só que eles precisam entender o cristianismo mais puro. É só isso. Mostrar para eles que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe mediador entre Deus e o Pai se não for por Jesus. É só esclarecer algumas coisas para essas pessoas. Eles não são inimigos da fé. Agora, o mundo é inimigo da fé. A maioria das pessoas não crê em Deus. Os Estados Unidos, embora um país cristão, hoje muitos se desviaram da fé. Então, existe um julgamento divino para o planeta. Mas e nós que somos brasileiros? Nós estamos debaixo dessa palavra. E nós que somos crentes, nós estamos debaixo dessa palavra. Ah, mas e se a gente morrer? Nós vamos para a glória. O problema não é o crente que morre, o problema é o ateu que morre. O crente que morre, ele não morre, tem vida eterna. E o ateu que morre? É esses que nós precisamos ganhar para Jesus. São essas pessoas. Então a palavra de hoje é essa: cante louvores a Deus em tempo de guerra. E descanse no Senhor. E aprenda que tudo vai passar, vai ser restaurado. E nós vamos se levantar como uma nação forte, uma nação cristã, uma nação... Sabe, nunca o Brasil falou tanto de Deus como agora. Porque o medo traz o quê? A única coisa que a pessoa pode se apegar é em Deus. Então eu quero convidar você a orar comigo, entregar o seu caminho nas mãos do Senhor, não confiar em carros, não confiar em cavalos, não confiar no braço, na sua mão direita, não confiar no seu exército, mas confiar em Deus. Aí sim Deus vai levantar exército a seu favor, Deus vai trazer cavalos ao seu favor, mas quem vai trazer é Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que confiar no médico, estou dizendo que você tem que confiar em Deus primeiro, no mundo espiritual, e aí sim o médico vai te ajudar, o médico vai dar a receita certa, o médico vai ser usado por Deus. Essa é a sacada, olhar primeiro para o mundo espiritual. Todas as coisas acontecem no mundo espiritual. Pronto. Todas as coisas foram criadas através de algo espiritual. Não existia a matéria antes. Tudo primeiro acontece no mundo espiritual. Tanto que está tudo escrito na Bíblia. Ou você acha que não estava escrito sobre terremotos, sobre filhos se levantando contra pai, pai contra filho, pestes, doenças incuráveis, guerra, terremotos, maremotos, está tudo aqui na Bíblia. Como que a Bíblia, que é um livro espiritual, profético, já sabia que tudo isso ia acontecer? Porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual e depois vem aqui no mundo físico, que é aquele que nós enxergamos, que é palpável. Mas Deus é espírito e nós temos que adorá-lo em espírito. Então eu quero te dar, antes da oração e ainda na palavra, eu quero te dar algumas recomendações, tá? Quero dar algumas recomendações. Como pastor seu, como seu bispo, tem uma frase que fala assim, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Então eu vou te dar um mandamento. Vou te dar um mandamento para você. Eu quero, como seu pastor, como bispo, presidente da Igreja Batista Aliança, eu quero falar para você: se apegue ao Espírito Santo de Deus. É isso que eu estou falando. Como mandamento da nossa igreja, se apegue à presença do Espírito Santo de Deus. Ele é real. Converse com o Espírito Santo de Deus. Procure intimidade com Ele. Porque é Ele, que é o Espírito, é que vai te ajudar nas coisas físicas. Se apegue a Ele como amigo dele. Porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito. Então preste muita atenção ao que eu estou lhe falando. Preste muita atenção. Se apegue ao Espírito Santo.